Olá, sejam bem-vindos ao canal Audiobook. Eu sou Giovanna Lazarin e vamos iniciar a leitura sobre o livro A Psicanálise na Encruzilhada: Desafios e Paradoxos perante o Racismo no Brasil, organizado por Emiliano de Camargo Davi e Gisele Assuar. Capítulo 1: Estudos psicanalíticos sobre o racismo, branquitude e mestiçagem como ideologias, de Eliane Silvia Costa e Maria Inês Assunção Fernandes. Desde quando foi teorizada por Destutt-Tracy, em 1796, a ideologia tomou o estatuto de um pensamento falso, de um discurso mau e prejudicial como falsa consciência, reflexo invertido do real. Logo, se ela se refere a um julgamento pejorativo e ficcional, ela, abre aspas, supõe e mantém o ideal de um conhecimento verdadeiro e de uma prática justa para o qual a ciência ou a teologia são sempre solicitadas, a prover seus fundamentos últimos. Caes, 1980. Contudo, a teologia e a própria ciência são ou podem ser ideologias. A propósito, para Freud, a religião é o exemplo cabal de ideologia. No tocante à ciência, foi no século XIX que áreas científicas importantes tiveram papel ideológico determinante para atribuir status considerado verdadeiramente incontestável às suas descobertas e justificativas sobre quem seriam os superiores ou os inferiores. Eram saberes advindos, por exemplo, de estudos naturalistas e da medicina e que deram substratos para campos como o da psicologia científica nascente. Nesse contexto, foram realizados, por exemplo, os famosos estudos médicos comparativos do cérebro de homens e mulheres que supostamente atestavam que elas seriam mais afetivas e menos aptas à intelectualidade, ao poder e à política do que eles. Roden, 2012. Assim, como as pesquisas de Lombroso, entre outros, que mensuraram e fizeram correlações entre os crânios de pessoas negras e brancas e indicaram as supostas inferioridades físicas e morais das pessoas negras em comparação com as brancas. Essa junção entre ciência e ideologia redundou, entre outras, na sistematização de teorias sobre as raças, como o darwinismo social e o evolucionismo social. Desde então, o conceito da raça, das diferenças biológicas entre grupos sociais, transformou-se em conceito operante do racismo, isso é, passou a funcionar como elemento biológico cultural a discriminar hierarquias entre grupos sociais, sendo que a raça branca tem sido considerada ideal e as demais, como a negra e a indígena, têm sido vistas como degeneradas. Como no Brasil, desde a colonização, o meta-enquadre se expressa pela dominação racial, examinaremos a ideologia racista a partir da psicanálise. Um olhar sobre a ideologia a partir da psicanálise que pensa o sujeito como sujeito do grupo. Para Caes, 1980, a ideologia é um sistema de ideias abstratas mais reais do que o real, porque se apresenta sem falhas, sem lacunas, de forma densa, compacta. Ela, abre aspas, se organiza em discurso e emblema necessários à construção da identidade coletiva, do sentimento de pertença, da representação do mundo. Necessária à existência coletiva e ancorada na via psíquica, ela funciona como construção social e como formação psíquica ao mesmo tempo. Por possibilitar a ligação e a identificação do sujeito com o grupo, por conectar dois espaços psíquicos diferentes, sujeito e grupo, a ideologia é, segundo Caes, uma formação intermediária e intersubjetiva. Ela é uma formação do ego tanto quanto uma formação do desejo inconsciente comum e partilhado por sujeitos em suas interações psíquicas e sociais. Trata-se de um sistema de ideais conscientes compartilhados, que se ancora em uma dimensão inconsciente e compartilhada. Como respostas egóicas às pressões internas e externas vividas pelos sujeitos, segundo Caes, do ponto de vista psíquico, há duas modalidades de ideologia:
Uma delas concerne as ideologias que são provenientes do conflito arcaico entre superego e ego, e a outra se refere ao conflito entre ego e ideal de ego. As ideologias resultantes da tensão entre superego arcaico e ego envolvem o processo de identificação primária e, por serem fiéis ao ego ideal, operam contra as angústias persecutórias, bem como solução para evitar o complexo de Édipo. Elas se estruturam a partir da clivagem e da polarização radical entre objetos totalmente idealizados e objetos absolutamente persecutórios. Desse modo, apresentam duas versões separadas pela clivagem, uma idealizadora e outra persecutória. Essas ideologias são as de guerra, assim como aquelas que se referem, por exemplo, ao racismo, à branquitude na sua expressão mais perversa e radical, gerando assassinatos, como o de George Floyd. Essas ideologias organizam-se para justificar, explicar e consolidar o ataque, sendo a causa única o perseguidor que é reduzido ao mal absoluto, ao estereótipo. Elas são sempre de autossuficiência narcísica e da recuperação da onipotência infantil. Elas produzem prazer e não responsabilização sobre o ataque ao outro. Ademais, negam a castração. Negam, clivam, expulsam e buscam dominar tudo aquilo que, para um dado sujeito e seu grupo de pertencimento, possa representar algo danoso, angustiante. Na contramão, retêm ou criam aquilo que possa lhes proteger. Posto isso, são estratégias de preservação narcísicas operadas por meio de processos de ligação marcados pela recusa. Ao recusar e expulsar os sujeitos submetidos a esse tipo de pensamento ideológico, mantém, por projeção, a perseguição externa. No ato projetivo, exercem violência no outro, que passa a conter e abrigar aquilo que foi recusado. Assim, nesses casos, a ideologia é simultaneamente um discurso narcísico e um discurso mortífero. A outra categoria diz respeito às ideologias que, em um processo de identificação secundária, são elaboradas na relação do ego com o ideal de ego. Elas são delineadas a partir da estrutura edípica e de castração, e desse modo revelam certa abertura para o conhecimento da realidade, para a relativização e para a contradição. Mas, ainda assim, nessa relação com o outro e a realidade, o outro encarna um ideal desejado pelo ego. Ele é aceito pelas supostas adequações que nele existiriam. É o caso, por exemplo, dos processos ideológicos e racistas que levam, inconscientemente, algumas pessoas negras a estabelecerem como o ideal o embranquecimento. Nesse exemplo, a adesão à ideologia do branqueamento é uma defesa psíquica inconsciente utilizada por pessoas negras massacradas psiquicamente pelo racismo. Ela funciona como tentativa dessas pessoas, ao se identificarem com o ideal da brancura, de não se sentirem tão menosprezadas e rebaixadas. Se na primeira versão de ideologia, superego e ego arcaicos são afloradas principalmente as angústias persecutórias, nesta segunda modalidade são as angústias depressivas e os mecanismos de defesa contra elas os que estão em pauta. Nesse caso, haveria uma tentativa de reparação do ego ameaçado, uma tentativa de suplantar e de lutar contra a angústia em questão. Ademais, e nos dois casos, as ideologias provêm da herança, são discursivamente transmitidas pelos sujeitos ao longo das gerações. Elas envolvem processos identificatórios e são conscientes ou inconscientemente aprendidas, sendo que muitas vezes são adotadas sem grandes transformações. Há constâncias nelas, por isso mesmo tornam-se regra, modelo social. Dito de outro modo, tornam-se enquadres sociais amplos, meta-enquadre. Como meta-enquadre, as ideologias recebem como depósito as partes mudas, simbióticas e não diferenciadas da personalidade de cada um. Elas buscam estabilizar, neutralizar, silenciar angústias. De acordo com Fernandes, como quadro-enquadre, a ideologia é o impensado, o sempre lá, do implícito. Ainda
Caes ressalta que a ideologia só é adotada uma vez que o outro grupo ateste que é sua legitimidade e sua veracidade. O sujeito da ideologia tem, pois, uma dupla pertença, psíquica e social. É por essa razão que o teórico considera a ideologia uma formação articular que liga o individual, o familiar, o grupal ou o societal às formações culturais. Ou seja, para se desenvolver, o psiquismo se apoia nessas múltiplas dimensões e vice-versa. Esse processo de articulação é facilitado porque a ideologia possibilita um desvio de tensões do pensar. Ela possibilita uma adesão maciça do sujeito a uma visão do universo totalizante, ou quase. Uma construção intelectual sistemática e falsa. Portanto, além da função de articulação entre o intrapsíquico e o grupal e o coletivo, a ideologia assume também a da recusa da realidade ou o falso saber. Como ressaltado por Caes, esses processos de desvios do pensar são assegurados pela realização de desejo narcísico de proteção. É por isso que a ideologia tem também função de ideal. Ela define-se e se estrutura na sua relação com a idealização. Nesse sentido, ela é também uma idologia, isso é, uma produção narcísica de ídolos, ou seja, em toda ideologia há ideias, ideais e ídolos poderosos. O resultado desse processo ideológico, sobretudo o primário, é a elaboração de um sistema de representação e de ação falso, fechado em si mesmo em pelo menos 4 aspectos. São eles: do objeto, o grupo indivíduo, unitário, corpo unificado, ídolo perfeito. De trocas, subordinado à lei imaginária de igualdade e de unidade, as trocas não podem ocorrer. Do discurso, não pode haver falhas ou contradição lógica. Epistemológico, o saber sobre o objeto, sobre os outros e sobre si define-se, a princípio, pela defesa que opõe a outro saber. A ideologia substitui esse saber que ela oculta e desafia. Logo, se a ideologia, notadamente aquela que é resultado do processo de identificação primária, protege narcisicamente os sujeitos e seus grupos de pertencimento, ela é ofensiva, violenta, pois ataca aqueles que não pertenceriam a esse mesmo coletivo. Portanto, ela tem função de defesa e ataque ao mesmo tempo. Aliás, ela violenta o outro e o próprio sujeito. Ela ataca o corpo, cujas emoções são barradas à elaboração simbólica, o pensamento e o aparelho do pensar, o id, submetido à violência da identificação ao código do outro, o outro, sobre o qual é projetada a causa da violência. Segundo Maria Inês Fernandes, a ideologia é delineada, sustentada e transformada cotidiana e estruturalmente por alianças inconscientes e conscientes intersubjetivas e coletivas transmitidas geracionalmente. Sobre alianças inconscientes, ela destaca: o conceito de alianças inconscientes inscreve-se no conjunto das investigações sobre os processos e as formações psíquicas específicas dos conjuntos, na proposta de construção de uma metapsicologia de terceiro tipo. Elas atestam a hipótese levada a cabo nas pesquisas sobre os grupos e o aparelho psíquico grupal de um inconsciente politrópico, inscrito e ativo nos vários espaços psíquicos. Sua função principal é a de manter e reforçar seu vínculo, de definir as questões e os termos e de instalá-lo ao longo do tempo, torná-lo duradouro. Assim, as alianças não se constituem somente em nível sincrônico, ou seja, aquelas que contraímos com nossos contemporâneos. Há as alianças diacrônicas, que, abre aspas, são contratadas por nós e sem nós, antes de nosso nascimento. Nós as herdamos e, como tal, são um processo principal da transmissão psíquica dos movimentos de vida e de morte entre as gerações. Caes, citado por Fernandes. Assim sendo, as alianças
inconscientes articulam e tornam possíveis a ligação entre os sujeitos no grupo, nas instituições, na vida social mais ampla, sendo que elas formam-se e manifestam-se principalmente no espaço grupal e são conjuntamente produzidas e regidas pela lógica das instâncias individuais. Pois, de acordo com Caes, as alianças dão forma e sustentação aos processos de identificação. Elas reforçam, em cada um dos sujeitos, certos processos, certas funções ou certas estruturas das quais eles se beneficiam, tal que a ligação que os mantém juntos toma para a vida psíquica um valor decisivo. Abre aspas. O conjunto assim ligado não tem sua realidade psíquica a não ser pelas alianças, contratos e pactos que os sujeitos estabelecem e que o seu lugar no conjunto os obriga a manter. Uma aliança inconsciente implica, assim, a ideia de obrigação e a ideia de sujeição. Dito de outro modo, para que sejam constituídos vínculos, os sujeitos eletivamente se identificam com um ou outro sujeito, com um ou outro traço dos sujeitos, mas, além disso, é preciso que, a partir do processo de identificação primário ou secundário, haja enlace entre eles. É preciso que se alinhem. Essa é uma das funções das alianças inconscientes contratadas entre os sujeitos. Há alianças conscientemente acordadas, mas elas sempre se remetem a uma dimensão inconsciente, sendo sempre alicerçadas em alianças inconscientes que, por sua vez, estão sob o efeito das operações de defesa por recalque, em suas formas originárias e secundárias, além daquelas que procedem da negação ou recusa e da rejeição ou forclusão. Logo, as alianças inconscientes são formações da grupalidade intrapsíquica, dispostas e reorganizadas segundo a lógica do grupo, isto é, o próprio grupo impõe exigências de trabalho psíquico guiadas por sua organização, sua manutenção e sua lógica própria. Assim como a realidade histórica e socioideológica se impõe aos sujeitos e aos grupos. Portanto, nesta perspectiva psicanalítica, no tocante às ideologias hegemônicas, é preciso considerar a ideologia a partir de dois outros registros interdependentes, o nível macroestrutural e o intersubjetivo. O primeiro depende do segundo, já que a ideologia é necessariamente ancorada e construída intersubjetivamente, como apontado, ela é tecida pelos sujeitos em suas interações sociais grupais. Por outro lado, a dimensão intersubjetiva está atrelada a e alimenta-se da dimensão estrutural. É ela que garante a continuidade histórica, social, cultural, política da ideologia, já que ela, a ideologia, está presente nas instituições, nos discursos coletivos, nas diferentes estruturas sociais. Sobre isso, mencionou Fernandes. Pode-se entender, portanto, a ideologia e a vinculação apoiada sobre um fundo coletivo. O acordo coletivo e inconsciente afiança o grupo e, para tanto, mantém para fora, no desconhecimento, através da função do recalque, aquilo que deixaria em ameaça as condições sociais e psíquicas da vinculação. Multiplicação as possibilidades de acordos e pactos. Deles decorrem os efeitos do encobrimento e os conteúdos encobertos. Como decorrência, para que a aliança se constitua, não há somente a exigência da identificação com um objeto comum. Espera-se também que não se dê atenção a certas coisas. Não dar atenção a certas coisas é regra básica de toda ideologia. Sobre o racismo à brasileira, no discurso e de forma pouco evidente, ele revela-se a partir da seguinte regra, abre aspas, não há para todos, ou há para alguns, para aqueles que têm mérito. Esse é o explícito do texto, a constante, o meta-enquadre, os substantivos que compõem a regra não há para todos. São os mais variados possíveis. Não há empregos, terras, casamentos, justiça, vida digna e longa, respeito, psicanálise. Em última instância, não há liberdade, igualdade, fraternidade para todos, notadamente para as pessoas negras. Qual é o implícito do texto?
o que é escamoteado pelo discurso "não há para todos", que, no Brasil, são principalmente as pessoas negras as que desde sempre são impedidas de ter acesso aos bens sociais e à vida psíquica segura, ao amor. Que nessas terras tropicais o racismo está a serviço do capitalismo, sendo uma de suas principais ferramentas. É ele que mantém a pessoa negra apartada de tudo o que é direito, inclusive dos empregos. Não dar atenção ao racismo é uma forma de tentar perpetuar a ideologia ideológica de união nacional e de que a colonização portuguesa redundou em um bem para a nação, a sua civilização e a sua mestiçagem racial e cultural. A ideologia nacional coletiva de união, mestiçagem, é garantida por acordos inconscientes, coletivos e intersubjetivos, os quais produzem a ideologia de continuidade e união entre, por exemplo, as diferentes raças, etnias e culturas. Para além de o Brasil ser um país mestiço racialmente, a mestiçagem é aqui compreendida em sentido simbólico. Ela refere-se à crença falsa e ilusória de que o Brasil é unido e democrático. Por ser ideológica, a mestiçagem como crença nacional desempenha função no delineamento da identidade do povo brasileiro. Podemos considerar que, no nível estrutural, essa ideia ideológica de união pode ser compreendida a partir de dois contratos sociais sucessivos que foram traçados conscientemente como projeto político-ideológico para o Brasil e que produziram impactos conscientes e inconscientes para o povo brasileiro: o do embranquecimento e o da democracia racial. Propagados como discurso de pseudo-intelectuais, de gestores públicos, nas mídias, entre outros, pactos ideológicos, corrompidos como o racismo, tornam-se estruturais, verdades ahistóricas como se fossem naturais. Eles modelam, meta-enquadram as instituições, os grupos, os sujeitos singulares e só existem porque foram criados e mantidos intersubjetivamente por sujeitos, para eles e contra muitos. Este é outro jeito de dizer que o racismo é estrutural e só assim é porque é parte da constituição subjetiva identitária e intersubjetiva das pessoas. Como tal, o racismo demanda trabalho psíquico. De um lado, por atender a desejos inconscientes ou conscientes, convoca aqueles que se alinham a ele e que são por ele beneficiados, subjetiva, histórica e cotidianamente. Estabeleceram pactos e contratos intersubjetivos para sua perpetuação. É o caso dos pactos voltados para o branqueamento de parte da população negra e ou para a crença de que o país é racialmente democrático. Mas é preciso ressaltar que esses pactos são reações e são sustentados por um anterior, o da branquitude, agenciada seja pelo pacto narcísico de branquitude, seja pelos contratos perversos ou psicopáticos de branquitude. A. Mestiçagem como ideologia coletiva estrutural e intersubjetiva. O branqueamento. Este contrato abrange o período pré e pós-abolição, período no qual autores como Silvio Romero e Oliveira Viana propunham o branqueamento da nação pela mestiçagem biológica e cultural do negro com branco. Na ocasião, uma das crenças ideológicas era sobre haver variações dentro do grupo mestiço. Haveria os inferiores e alguns poucos superiores, mas inferiores aos brancos. E os inferiores morriam em função da própria degenerescência, pela miséria moral e física. Por outro lado, em função da seleção favorável, os mestiços superiores, fenotipicamente mais arianizados, em gerações futuras perderiam seus sangues ruins e clarear-se-iam cada vez mais. Munanga, 2004. O mestiço era o bastardo e impuro, que tinha a função sociopolítica de branquear e civilizar a nação e em um futuro breve deixaria de existir. O governo e as demais ramificações da elite encarregaram-se de propiciar a migração de europeus considerados ideais porque puros racialmente,
alemães e italianos, e de sustentar a representação de que o ideal era o branqueamento da nação. B. Mestiçagem como ideologia coletiva estrutural e intersubjetiva. O mito da democracia racial. O olhar sobre o mestiço como impuro, descartável, recebeu outras influências. Na década de 1930, Gilberto Freire elevou à categoria de raças fundadoras do país aqueles que tinham sido desmoralizados, o indígena e o negro. Tal ideia tem desempenhado função de controle social, pois, ao apregoar que o Brasil é uma democracia racial, se oculta a existência de desigualdades raciais e sociais no Brasil e impede de se falar em racismo. Se inicialmente a ideologia do embranquecimento representava o anseio da supressão dos aspectos referentes ao negro, ao longo dos tempos, o mito, a ideia de democracia racial, disseminou a imagem do negro como moreno. Freire definiu o moreno como os de pele ou aparência, entre aspas, parda, parda amarelada, amarela, preta. Assim sendo, o tom moreno de pele estender-se-ia do moreno escuro ao claro, amarelado, mas no caso do preto propriamente dito, o uso desse termo serviria como eufemismo para a delicadeza nacional, evita chamar negros. De toda maneira, o autor mencionou que, no Brasil, há uma mística da morenidade, que se oporia à mística da exclusividade racial, da negrura e da brancura. Mística já existente antes dos anos de 1930, mas que por ele teria sido nacional e internacionalmente sistematizada, propagada. Em sua concepção, o Brasil seria um país mestiço, adaptado às exigências tropicais. Ressaltou que o moreno, e com ele o hibridismo físico e cultural, representaria o atalho à brasileira para que já vivêssemos em um mundo civilizado. Freire advogou por certa grandeza brasileira, já que existente, não se tratava apenas, como fez Romero, de pensar em um projeto, mas no aqui e agora acontecendo, na conquista já posta e representada em alguma instância por esse intermédio moreno. Seguindo o pensamento de Caes, em condições como essas, o intermediário tem a função psíquica e social de articulação, de vinculação. Assim sendo, funciona como articulador entre polos antagônicos, descontínuos e em conflito. Nesse sentido, o intermediário moreno reduziria conflitos. No primeiro caso, da ideologia do embranquecimento propriamente dita, o corpo fenótipo negro tenderia progressivamente ao desaparecimento. E o que em algum momento representara polos opostos, branco versus negro, deixaria de existir. Ela atua como dispositivo que busca a passagem da negrura para a brancura. No tocante à ideia ideológica de democracia racial, a existência fenotípica do negro poderia estar em alguma medida assegurada, desde que pela sua negação pela linguagem, preto e pardo igual a moreno, e também fenotípica, preto pardo mais branco igual a descendência progressivamente morena. C. Branquitude como ideologia coletiva, estrutural e intersubjetiva. O pacto narcísico e o contrato perverso da branquitude. O pacto narcísico designaria, assim, uma atribuição unívoca ou mútua a uma localização de perfeita coincidência narcísica. Esta localização não suportaria qualquer afastamento. Caes, 1995. Com base em escritos de Caes sobre o pacto narcísico, para Maria Aparecida Bento, o pacto narcísico da branquitude é marcado pelo silenciamento das pessoas brancas em relação ao racismo. Por meio desse pacto narcísico, de modo geral, em suas interações cotidianas e institucionais, as pessoas brancas não se implicam com a discussão e o enfrentamento ao racismo. Além disso, discriminam, cerceiam, rebaixam moral, afetiva e econômica
econômica e politicamente as pessoas negras, especialmente quando estão em espaço de poder. No entanto, esses atos discriminatórios nem sempre são percebidos porque não necessariamente são movidos pelo ódio contra a pessoa negra, mesmo porque, por vezes, as pessoas brancas não querem ou não percebem que estão a discriminar e a oprimir. Compreendemos que o pacto narcísico da branquitude tem como base os processos identificatórios secundários, tal como descritos por Caís. No entanto, muitas vezes, pessoas brancas têm o desejo implícito de humilhar, constranger, manipular, dominar e matar as pessoas negras. Nesse caso, não se trata do pacto narcísico alienante, ou seja, não se trata apenas da defesa narcísica dos iguais e do medo inconsciente da perda de seus privilégios. Mais do que isso, ou junto com isso, envolve prazer de humilhar e desmoralizar o outro tido como inerte, desnecessário, matável. Trata-se de contrato perverso psicopático. Segundo Caes, contratos perversos referem-se ao agir violento ao extremo e envolvem processos identificatórios primários. Tendo em vista a representação ideológica de que este é um país marcado pela união, quando há situações de violência extrema contra pessoas negras, invariavelmente há uma inversão. É como se a vítima fosse responsável pelo seu massacre, como se merecesse. Sua destruição garantiria a permanência da dita democracia brasileira, o bem maior da nação. É essa ideia que ainda hoje faz com que, por exemplo, as pessoas que estão em situação de rua nem sejam notadas, ou, quando o são, são assassinadas, morrem de frio por falta de políticas públicas adequadas, ou como aconteceu com o assassinato de Roberta da Silva, mulher negra trans que morava na rua e que morreu após ter tido 40% do corpo queimado por um adolescente. O pacto narcísico da branquitude é o contrato perverso da branquitude, e o contrato perverso da branquitude são estruturais porque são históricos, invariáveis ou com variações destinadas a reproduzir o pacto original racista e são perpetuados pelos discursos oficiais e oficiosos. São também subjetivos e intersubjetivos porque são mantidos e garantidos pelas pessoas cotidianamente. D. Entre brancos e negros, a manutenção do racismo. Ainda hoje, e mesmo que menos do que antigamente, há pessoas negras alienadas pelo poder do racismo. Defensivamente, algumas delas negam a existência dele, desqualificam-o, zomba dele como se fosse uma ideia qualquer inventada. Temos tido notícias na mídia de pessoas que assim pensam e agem. São aquelas que, para sua sobrevivência psíquica e social, pactuam com a branquitude, mesmo que conscientemente não saibam ou não queiram, ou ainda que tenham alguma consciência e que desejam alienar-se, dão vazão para a ideia de superioridade branca. Essas pessoas estabelecem um contrato perverso assimétrico, do tipo Capitão do Mato. Por mais que possam ter algum benefício psicossocial com essa situação, estão a serviço da perpetuação do racismo, dão conformidade à manipulação, à dominação, à humilhação, à destruição da pessoa negra. Ela própria é, em maior ou menor grau, fragilizada psiquicamente porque é incapaz de pensar crítica, desinteressada e autonomamente sobre a cilada que é para si mesma. Esse aspecto é relevante porque, se não houvesse a figura do capitão do mato, se não fosse o contrato perverso, se não existissem as máscaras brancas e os processos de embranquecimento, Fanon e Bento, 2002 e 1952, a ideologia racista não teria conseguido alastrar-se tanto. Não teríamos pessoas negras matando oficialmente pessoas negras ou fazendo escárnio delas. De maneira geral, na contratação perversa intersubjetiva, essas pessoas correspondem ao polo que muitas vezes, ainda que nem sempre, não tem a devida consciência sobre a opressão. Buscam ilusoriamente não serem vistas como inferiores, sendo que o ataque inconsciente feito a outra pessoa negra pode ser entendido como uma forma de, inconscientemente, eliminar uma parte de si que rejeita.
Evidentemente, essa operação psíquica é feita a um preço muito alto, o da alienação, o de não pensar sobre si mesma e acerca do mundo no qual vive. No outro polo da contratação perversa, aquele que envolve as pessoas que têm a devida consciência da situação, há pessoas brancas que utilizam o próprio negro alienado como álibi, como massa de manobra. Elas estão no comando, nos cargos de poder público, político, econômico, jurídico, policial, entre outros. Nem sempre pessoas negras pactuam perversamente com a branquitude. Muitas vezes elas tecem pactos de proteção apenas. Por exemplo, quando a afiliação marital interracial ocorre como tentativa de responder ao amor e, ao mesmo tempo, a necessidade de degenegrecer a família, de adequar aos dizeres da ideologia do morenamento. Situações como essas muitas vezes referem-se ao contrato narcísico inconsciente, estabelecido entre pessoas negras e brancas, quase sempre pobres. São os brancos os que convivem com os negros. Patrões brancos ricos também geram filhos mestiços, mas neste caso não se configura normalmente em contrato narcísico, não envolve possibilidade de amor, e sim de domínio. Em famílias como aquelas, o mestiço é categoria intermediária, que liga e separa o claro e o escuro e não os destrói, é também categoria indicativa do nós, do que liga os não brancos e do que os liga em uma ilusão, como se as pessoas mais claras pudessem não sofrer ou sofrer menos racismo. E movimento negro e as alianças conscientes contra-ideológicas. Ainda que o racismo, a branquitude, tenha como um de seus apoios, suas causas e origens, conflitos estabelecidos entre o superego arcaico e o ego ideal ou o ideal de ego, e mesmo que seja fruto e sustente com base em alianças psíquicas alienantes e mortíferas conscientes ou inconscientes, sem os quais o racismo não teria aporte psíquico e intersubjetivo. É preciso ressaltar, mais uma vez, que ele produz efeitos reais, ele oprime e mata. É por isso que, para se defender e produzir fissuras na ideologia racista, o movimento negro cria um cenário de resistência e desassossego para as pessoas brancas. Os dominadores são postos em cena, por vezes em vertigens, pois o desregramento ou o desfazer de alianças inconscientes sustentadoras de ideologias, abre aspas, afetam diretamente a estruturação e o desenvolvimento da vida psíquica de cada um. Afetam suas identidades. Não é por acaso que muitas vezes se tem uma sensação generalizada de mal-estar. No Brasil, o movimento negro é uma das organizações civis que tem desenvolvido função política e cultura simbolizadora, de produção de vida e de inscrição do irrepresentável e do inconcebível do horror produzido pelo racismo. Trata-se de função semelhante ao CAES, que salienta como sendo trabalho de cultura. Assim sendo, o discurso e as ações do movimento negro aqui são compreendidos como contra-hegemônicos, como opostos aos falsos sistemas de ideias ideológicas, diz de um discurso que revela a realidade histórica e o poder de dominação contra a população negra que a ideologia racista comporta. Esse é o seu cerne, seu mote, sua justificativa e causa. Quando foi inaugurado o movimento negro contemporâneo, em 1978, ele foi nomeado de unificado. O ideário de unificação foi importantíssimo para o seu fortalecimento, para que delineasse ações conjuntas e em massa. Era preciso que, em função de perseguição e opressão reais vividas e pelo empobrecimento que o racismo produz, a população negra tivesse objetivos bem definidos e um ídolo próprio combatível, o próprio movimento ou, mais do que ele, o Rei Zumbi dos Palmares. Essa aposta possibilitou ao movimento sua ampliação
e, consequentemente, que se diferenciasse, tornando-se plural. Se no passado, e como ressaltou teóricos como Fanon, Munanga, Bento, o embranquecimento foi uma defesa psíquica de parte significativa da população negra de diferentes países com histórico colonial. Hoje em dia é evidente que mudanças subjetivas e políticas ocorram graças especialmente às mobilizações do movimento negro e do movimento negro feminista, o enegrecimento e o reconhecimento da identidade negra positivada é notório. Antes, pessoas negras de pele clara talvez desejassem serem notadas como não negras. Hoje em dia, cada vez mais presenciamos o debate do colorismo dentro do próprio movimento negro e a afirmação de que pessoas negras de todos os tons de pele, do retinto ao claro, são negras. Nos últimos anos, não é mais o embranquecimento que está em voga, mas o enegrecimento. Com isso, há uma ação direta de desmonte da ideologia da mestiçagem racial e que ressalta as fronteiras, as separações e as desigualdades que há entre negros e brancos. São essas pessoas negras que lutaram e lutam pelas cotas, pelas políticas de permanência nas universidades e que estão permanentemente em busca de direitos, de justiça. São elas que, conscientemente, estabelecem alianças solidárias de cuidado e aprendizagem. O racismo não mudou, mas parte das pessoas negras sim. Sem consciência identitária política, não se rompe pactos perversos, psicopáticos e narcísicos. Virgínia Bicudo esteve só em sua luta. Neuza Souza Santos também. Contudo, desde Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Maria Aparecida Bento, Lúcia da Silva, temos tido rede de co-sustentação na qual se busca uma militância que seja política, acadêmica, cultural e sustentável, pautada no cuidado e no autocuidado, no qual caibam a alegria, a ironia de Machado de Assis, a passeata na rua, a mobilização em massa, a ajuda solidária. Há benefícios psíquicos e políticos quando se rompe pactos malditos. Considerações finais. A partir do exposto, podemos considerar que a ideologia é uma formação intermediária, intersubjetiva e estrutural. A hipótese teórica da ideologia como estrutural é advinda da formulação teórica de Fernandes, quando amplia as ponderações de Caes sobre as alianças inconscientes para pensá-las na dimensão coletiva, social, nacional. Haveria, portanto, um contínuo e uma multiplicidade de alianças conscientes que, apoiadas nos processos identificatórios estabelecidos pelos sujeitos nas vinculações intersubjetivas, grupais, com mídia, etc., dariam certa estabilidade ou colocariam em confronto o que, como Norbert Elias, chamamos de sociedade dos indivíduos. Se a ideologia protege narcisicamente os sujeitos e seus grupos de pertencimento, ela o faz à custa de perdas, inclusive do dominador, que perde humanidade. Em compensação, no tocante às pessoas negras em rede, às vezes com pessoas brancas aliadas à luta antirracista, sempre que possível, elas têm cada vez mais resistido e se posicionado contra o racismo. Têm vivido sabendo do igual direito de falar, de serem vistas e de reivindicarem reparação histórica, de revisitarem suas histórias, enraizarem-se, amarrarem-se, religarem-se a seus ancestrais. Como disse Bell Hooks, amor entre iguais é ato político.